Imagine uma figura sob a luz de um único refletor. O brilho da luva de lantejoulas reflete o flash de 1000 câmeras, enquanto o mundo grita seu nome em uma histeria coletiva. Michael Jackson, o rei do pop, não era apenas um artista, mas uma força da natureza que moldou a cultura global de forma definitiva. No entanto, por trás dessa divindade da música, existia a sombra de um homem profundamente isolado, envolto em um mistério que ainda hoje divide gerações. Seria ele o maior gênio que a arte já conheceu? Ou alguém que utilizou seu imenso poder para ocultar segredos sombrios? Esta é uma jornada pelas camadas complexas de uma vida vivida sob o escrutínio mais implacável da história moderna. Tudo começou na pequena industrial Gary, no estado de Indiana. A gênese desse fenômeno está profundamente enraizada em uma infância que lhe foi roubada pela mão de ferro de seu pai, Joe Jackson. Entre as paredes estreitas da casa da família, o rigor não conhecia limites. Michael e seus irmãos eram submetidos a ensaios exaustivos e intensos, muitas vezes sob a ameaça constante de punições físicas e humilhações psicológicas. Joe Jackson não agia apenas como um pai, mas como um mestre severo que via no talento de seus filhos a única saída possível para a pobreza. Para o pequeno Michael, a busca pela perfeição não era uma escolha artística, mas um mecanismo de defesa vital. Se ele não errasse um único passo de dança, se ele atingisse a nota mais alta com precisão, talvez a dor pudesse ser evitada por mais uma noite. Esse trauma primordial criou um homem que, embora adulto no corpo, permaneceria para sempre uma criança ferida em busca de uma aprovação que nunca parecia ser o suficiente. Nos anos 80, o mundo testemunhou uma ascensão sem precedentes na história do entretenimento. Com o lançamento do álbum milagroso chamado Thriller, Michael Jackson deixou de ser apenas um cantor de sucesso para se tornar uma divindade global intocável. Ele quebrou barreiras raciais que pareciam intransponíveis naquela época, forçando as portas da emissora MTV a se abrirem para artistas negros e unindo o planeta inteiro através de sua dança icônica e ritmos inovadores. Ele era a personificação absoluta do sucesso, um monarca sentado em um trono feito de discos de platina e recordes mundiais. Contudo, quanto mais alto ele voava em direção ao sol da fama, mais ele se afastava da realidade das pessoas comuns e da própria sanidade. Foi nesse contexto de isolamento crescente que nasceu o Rancho Neverland. Concebido como um refúgio mágico e atemporal, Neverland era a tentativa desesperada de Michael de recriar um mundo de fantasia e a infância que ele nunca teve a oportunidade de viver. Entre carrosséis coloridos, zoológicos particulares e cinemas, ele construiu um santuário onde acreditava piamente estar seguro das maldades e julgamentos do mundo exterior. Para Michael, o rancho era um símbolo de pureza, um lugar de alegria e cura espiritual. Mas, para os críticos e observadores distantes, aquele cenário de conto de fadas começou a adquirir contornos de uma fantasia bizarra e perigosa. O refúgio que deveria ser seu paraíso particular acabaria se tornando o palco central de suas maiores tragédias e das controvérsias que mudariam sua trajetória. O primeiro grande abalo sísmico na estrutura de seu reino ocorreu no ano de 1993. As acusações pesadas feitas por Jordan Chandler atingiram o público como um raio em um céu totalmente aberto. Pela primeira vez, a imagem do ídolo benevolente e humanitário foi confrontada com alegações profundamente perturbadoras. O impacto emocional em Michael foi devastador, levando-o a um estado de fragilidade física e mental preocupante. Ele se via não como um predador, mas como uma vítima de extorsão financeira e de uma incompreensão cruel por parte da sociedade. No centro dessa crise, existia um dilema entre sua generosidade filantrópica genuína e uma ingenuidade perigosa de um homem que se recusava a crescer. Michael acreditava que o mundo veria seu coração com a mesma pureza e simplicidade com que ele via as crianças. Sob o conselho de seus advogados e temendo que sua carreira fosse aniquilada antes de uma defesa completa nos tribunais, Michael tomou uma decisão que o assombraria pelo resto de seus dias. Ele aceitou um acordo financeiro de $23 milhões para encerrar o caso civil. Para seus defensores, foi uma manobra jurídica necessária para salvar sua saúde mental e seu império. No entanto, para o restante do mundo, aquele pagamento foi interpretado como uma confissão silenciosa de culpa. A partir daquele momento, o brilho de sua coroa começou a desbotar sob o peso esmagador da desconfiança pública. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Justo quando Michael parecia tentar se recuperar desse golpe e reconstruir sua imagem pública, um documentário revelador e um novo rosto surgiriam no horizonte para mudar sua vida e seu destino para sempre. Em 2003, a vulnerabilidade de Michael Jackson foi tragicamente explorada por Martin Bashir.
O jornalista britânico o convenceu a participar de um documentário íntimo. Mas Living with Michael Jackson quebrou sua confiança e reacendeu a suspeita pública. No cerne da controvérsia estava a imagem de Michael de mãos dadas com Gavin Arvizo, um jovem garoto com câncer convidado para Neverland. As imagens foram manipuladas para sugerir comportamento inadequado, chocando o mundo e precipitando uma nova rodada de acusações. A mão dada inocente foi transformada pela mídia em um símbolo sombrio, e a vida de Michael desmoronaria mais uma vez. O ano de 2005 trouxe consigo o julgamento do século. Em Santa Maria, na Califórnia, um circo midiático sem precedentes armou-se em torno do tribunal. Cada detalhe, desde sua chegada em pijama até suas expressões faciais, era dissecado e transmitido ao vivo. Essa imagem em vestes de dormir não era um capricho, mas um sinal alarmante de seu colapso físico e mental, a representação visível do fardo esmagador que ele carregava. A pressão era implacável, e a cada dia o ícone global parecia encolher sob o peso das acusações e do escrutínio público incessante. Dentro do tribunal desenrolava-se um conflito central. A promotoria pintava Michael Jackson como predador calculista, um manipulador que usava a fama para atrair crianças para Neverland. Em contraste, a defesa o apresentava como uma vítima eterna de extorsão, um homem ingênuo e infantilizado, incapaz de entender intenções maliciosas. Argumentavam que Michael buscava em Neverland a infância que nunca teve e que sua generosidade era constantemente mal interpretada e explorada. À medida que o julgamento avançava, a deterioração física de Michael Jackson era palpável e visível. Sua aparência transformava-se de maneira perturbadora, reflexo de uma batalha interna. O rosto outrora jovial dava lugar a traços marcados e um semblante exausto, maquiado por uma dor crônica. A fuga da realidade e da dor o empurrou para um vício crescente em medicamentos controlados. Cada comprimido era uma tentativa desesperada de silenciar o barulho em sua mente e aliviar um sofrimento insuportável. Após meses de depoimentos e escrutínio, o dia do veredito chegou em 14 de junho de 2005. Michael Jackson foi absolvido de todas as 10 acusações. Para muitos foi um momento de liberdade. Contudo, essa liberdade veio com um custo incalculável. Embora legalmente inocentado, a percepção pública de sua imagem estava irremediavelmente quebrada. Sua alma e reputação foram dilaceradas pelo processo. A vitória não pôde restaurar a confiança perdida nem apagar as cicatrizes profundas. Após o veredito, Michael Jackson se tornou um fantasma, uma sombra. Ele vagou pelo mundo em autoexílio, buscando um lugar onde pudesse escapar do apelido depreciativo de Waco Jaco e da sombra das acusações. Do Bahrein a Dublin, de Las Vegas a um castelo na Irlanda, ele buscou refúgio, mas a paz parecia ilusória. Sua vida, antes um palco para bilhões, era agora um labirinto de solidão e paranoia. Os olhos do mundo continuavam sobre ele, com uma mistura de fascínio, pena e julgamento silencioso. Apesar do isolamento, uma motivação poderosa começou a brotar em seu coração. A necessidade financeira era um fator inegável. Mas mais do que dinheiro, Michael queria mostrar aos seus filhos Prince, Paris e Blanket quem o pai realmente era no palco. Ele desejava ardentemente que eles o vissem sob a luz pura de seu talento, como o rei do pop que inspirou milhões, não como a caricatura distorcida que a mídia havia criado. Assim, em março de 2009, o mundo recebeu um anúncio que reverberou. Michael Jackson retornaria aos palcos com uma série de 50 shows em Londres intitulada This Is It. O entusiasmo foi imediato e avassalador. O mundo esperava um retorno triunfal, a ressurreição do ícone. Mas nos bastidores, longe dos holofotes, escondia-se um homem frágil e exausto, que mal conseguia se manter de pé, travando uma batalha silenciosa contra demônios internos e saúde deteriorada. O que deveria ser um recomeço glorioso, começava a se desenhar como um adeus melancólico. Os ensaios para a série de 50 shows em Londres eram extenuantes. Em Los Angeles, Michael Jackson tentava, com todas as suas forças, reviver o esplendor do rei do pop. A pressão era imensa, não apenas pela expectativa dos fãs e pela necessidade financeira, mas pela própria imagem que ele desejava reconquistar para seus filhos, Prince, Paris e Blanket. Cada movimento no palco era um esforço. Cada nota uma luta contra o cansaço que parecia corroer sua alma. Nesse cenário de exaustão crescente, entrou o Dr. Conrad Murray, seu médico pessoal, cuja função deveria ser a de zelar pela saúde do artista.
Contudo, sua presença e os medicamentos que ele administrava tornaram-se parte integrante e perigosa da rotina de Michael, uma rotina que se transformava em uma contagem regressiva para um clímax trágico e inevitável. Na manhã de 25 de junho de 2009, o mundo acordou com uma sensação de normalidade que seria abruptamente quebrada. O silêncio na mansão de Holmby Hills, na Califórnia, parecia pressagiar algo. E então a notícia que parecia impossível, a informação que desafiava a própria essência da imortalidade artística, começou a circular. Michael Jackson, o rei do pop, havia morrido. O planeta inteiro parou. As emissoras de televisão interromperam suas programações, a internet colapsou sob o peso da busca frenética por confirmação. Lágrimas foram derramadas em todos os continentes, um luto coletivo pela perda de um ícone que transcendia a música. Naquele momento de sua partida, o mundo reconheceu Michael Jackson não apenas como um artista, mas como uma figura mítica, uma força da natureza que moldou a cultura pop de maneiras inimagináveis. Contudo, a história de Michael Jackson não terminaria com seu adeus. Anos após sua morte, uma nova onda de acusações ressurgiu, alimentada pelo controverso documentário Living Neverland. O filme trouxe à tona novas narrativas de abuso, desafiando a percepção pública e reacendendo o conflito entre o legado artístico inquestionável do artista e as manchas indeléveis em sua biografia. O dilema tornou-se ainda mais pungente. Seria possível, ou mesmo justo, separar a obra do artista? A influência de Michael na música, na moda e na dança era e continua sendo inegável, um pilar da cultura global. Mas as sombras das acusações, embora desmentidas em tribunal, persistiam, lançando uma nuvem escura sobre sua memória e sobre o rancho Neverland, o lugar que ele sonhou ser um paraíso infantil, mas que na mente de muitos se transformou em cenário de pesadelos. A análise das motivações dos novos acusadores versus as evidências de inocência defendidas pelos herdeiros e fãs de Michael Jackson adicionou camadas de complexidade a uma narrativa já intrincada. Para seus defensores, as acusações póstumas eram oportunistas, buscando ganhos financeiros ou o holofote da fama às custas de um homem que não podia mais se defender. Eles apontavam para a falta de provas concretas, para as absolvições nos tribunais e para o testemunho de inúmeras crianças e famílias que vivenciaram a generosidade de Michael em Neverland sem qualquer incidente. No entanto, para os que acreditavam nas novas acusações, a figura de Michael Jackson era a personificação de um gênio capaz de atrocidades, protegido por sua fama e fortuna. Michael Jackson era simultaneamente o maior gênio de sua era e, para muitos, a maior vítima de sua própria fama e ingenuidade. Um homem cujas intenções foram constantemente mal interpretadas, seja por oportunistas ou pela própria imprensa. Nesse emaranhado de glória e tragédia, de brilho e escuridão, Michael Jackson emerge como um espelho da própria sociedade. Sua vida nos revela não apenas a beleza da criação artística, mas também a fragilidade do ídolo, a voracidade da mídia e a complexidade da verdade em um mundo obcecado por celebridades. A obsessão por ele, seja para louvar ou para condenar, diz muito sobre nós mesmos, sobre nossa busca por pureza inalcançável e nossa prontidão para julgar. A verdade absoluta, a resposta definitiva sobre a verdadeira natureza de Michael Jackson, pode nunca ser conhecida. Ela permanece como um eco distante, perdida nas páginas dos tabloides e nos corações partidos de seus fãs e de seus acusadores. Mas uma coisa é certa: o rei do pop, Michael Jackson, permanece como uma figura eterna, envolta em mistério, brilho e uma tristeza profunda que nunca desapareceu, ecoando através das gerações um gênio para sempre incompreendido, um ícone eterno.